Seja muito bem-vindo ao canal Inglês da Tati. Eu sou a Tati Souza, a sua professora de inglês, criadora desse canal, e eu te prometo que esta é a última vez que você vai desistir de estudar inglês. Aqui nesse canal você vai ver que inglês pode e deve ser um aprendizado leve, divertido e possível. Oiê, eu sou a Tati Souza, professora de inglês. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre o verbo have em inglês. O verbo have costuma ser muito desafiador para os alunos iniciantes de inglês, porque ele nos induz ao erro, ele faz a gente pensar que ele é uma coisa, quando na verdade, em inglês, ele não deveria ou não pode ser usado em tantas situações quanto a gente usa no português. Então, a primeira delas é quando a gente fala da nossa idade. Em português, eu digo que tenho. Eu tenho 20 anos, eu tenho 5 anos, ela tem 10 anos, ele tem 99 anos. E a gente sempre aprende que o verbo ter em inglês é o verbo have. E isso é verdade. O verbo ter em inglês é o verbo have. Porém, este ter é o ter de posse. Por exemplo, eu tenho uma caneta preta. I have a black pen. Eu tenho uma caneta preta. É uma posse. E eu também uso have para falar dos meus familiares. Eu posso te contar que I have one sister. I have one sister. Eu tenho uma irmã, tá bom? Então, a minha caneta é minha, comprei, paguei, é minha. E a minha irmã, que eu estou contando, I have one sister, eu estou falando dos meus familiares. Nesses dois casos, eu uso o verbo have. Acontece que quando eu estou falando sobre a minha idade, eu não estou dizendo algo que eu possuo. Eu estou dizendo algo que eu sou. A minha idade é uma característica que eu tenho. Então, eu vou usar o verbo to be. I am. Para eu contar para você que eu tenho 40 anos, eu vou dizer I am 40 years old. Se eu traduzir ao pé da letra, que eu sei que você está pensando isso, fica assim: eu sou 40 anos de idade. Tradução ao pé da letra não ajuda. A tradução para alunos iniciantes, ela é uma ferramenta importante, ela é necessária, tão necessária quanto o dicionário, quanto o livro, quanto os sites de aprendizagem, ela é excelente, mas ela não, a gente não pode ser refém dela. A gente não pode achar que é só ela que ajuda e a gente tem que entender que sempre que a gente está aprendendo uma nova língua, a gente precisa pegar aquilo que a gente sabe da nossa língua e adaptar para aquela língua, tá bom? Então, eu acho que o primeiro grande desafio, né, do aluno iniciante nessa questão de adaptação é essa questão da idade, tá bom? I am 40 years old. Eu sou 40 anos de idade. A gente fala assim em português? Não. Então, o que que você vai pensar? Você vai memorizar assim, ó. Para eu dizer idade em inglês, eu vou entender que a idade é uma característica. É a mesma coisa de eu te dizer que eu sou velho, eu sou novo, eu sou jovem, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou feliz, eu sou triste. É uma característica, tá bom? A idade da pessoa é uma característica, não é algo que ela possua, é uma característica que ela tem, tá bom? Então você vai entender que em português a gente usa eu tenho. Em inglês, quando eu estou falando de idade, eu vou dizer I am. I am o quê? 10 years old. E se eu estiver falando da minha irmã? Aí eu não posso usar I am. Por quê? Qual que é o verbo to be? A minha irmã é ela. Ela é she. Verbo to be que eu uso para ela. Se eu quiser te contar que a minha irmã tem 20 anos, como que eu vou te contar isso?
My sister is, ou she is, 20 years. A minha irmã tem 20 anos. Tati, mas não está escrito tem aí. Está assim. Lembra da questão da adaptação? A gente vai adaptar. Em inglês, para eu dizer a idade de uma pessoa, eu vou usar isso como uma característica. Então, o verbo que eu vou usar é o verbo to be. O verbo to be, quem ainda tem dúvida em verbo to be, volta lá na primeira aula aqui desse canal e entenda como eu uso o verbo to be para todas as pessoas. Combinado? Essa é a primeira situação muito delicada para alunos iniciantes com o verbo have. Segunda situação muito delicada. Em português eu falo assim, ó. Tem um carro preto ali. Tem. Quem tem? Quando eu falo tem um carro preto ali, tem um homem grande na porta de casa, tinha alguém tocando a campainha. Eu estou falando sobre uma posse, eu estou te contando que eu tenho alguma coisa, ou eu estou te falando sobre existência? Existência, certo? Quando eu estou dizendo em inglês que existe alguma coisa, tem algo ali, no sentido de existir, eu não uso have. Por que é que eu não uso have? Porque have é posse. Lembra lá do começo desse vídeo? Have é posse, ok? Para esses casos, eu vou usar esta estrutura aqui, ó. There is, se for uma só. There are, se for duas ou mais, infinitas, tá bom? Então, tem um carro preto em frente à minha casa. There is, é um só. A black car in front of my house. There is a black car in front of my house. E se fossem dois carros? Aí eu falaria, there are two black cars in front of my house. Tati, não faz sentido. Gente, se a gente for ficar apegado nessa questão de faz sentido, não faz sentido, a tradução é assim, a tradução não é assim, a gente nunca vai sair do lugar, tá bom? O que a gente vai fazer então? A gente vai desapegar dessa necessidade, dessa tradução tão pura, tá bom? E vai fazer a adaptação. Eu aprendi lá no inglês da Tati que quando eu vou falar tem no sentido de existir, se esse tem for uma coisa só, eu vou usar there is. Se for muitas coisas ou mais de uma, eu vou usar there are. Ficou claro? Sim? Então tá bom. Então, essa é a aula de hoje. Quero que você volte esse vídeo. Se você não anotou as frases, anota e faz a substituição de acordo com a técnica do segredo. O que é a técnica do segredo? Você vai trocando com as outras palavrinhas que você conhece na mesma posição. Por exemplo, she is my sister. Quero trocar para he. Então, vai ficar he is my brother, por exemplo. Tá bom? Peguem todas as frases que eu coloquei aqui para vocês e vão fazendo as adaptações até que você use todo o vocabulário que você sabe nessa nova estrutura. É assim que a gente aprende e treina inglês. Se inscreva aqui no canal, aperta o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Toda segunda-feira, às 20 horas, um vídeo novo aqui no canal. Vem comigo, bora destravar esse inglês.